Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão felizes mesmo? Amém? Então ou não? Quem está feliz aí, dá um glória a Deus. Amém. Vai. Não convenceram tanto não, mas amém. Vou entender que vocês acabaram de terminar o louvor, está todo mundo rouco, amém? Então, vou entender, vou compreender. Mas hoje o Senhor, Ele quer falar conosco com um tema o seguinte: obediência e honra, uma vida que atrai o céu. Se a mídia puder colocar aí. Então o Senhor, Ele quer continuar aí falando conosco um pouquinho mais sobre obediência, um pouquinho mais sobre honra, um pouquinho mais sobre alinhamento da terra e o céu. E isso são as nossas ações, é a nossa vida que vai refletir isso aqui. É conforme nós respondemos com obediência e com honra, é como o Senhor vai manifestando o céu aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Então quem puder abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, versículo 9 em diante, fala assim: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Amém? Os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que dedicam o coração para Ele. Mas aí na sequência ele fala assim: nisso você cometeu uma loucura, e de agora em diante terá que enfrentar guerras. Asa irritou-se contra o vidente por causa disso e ficou tão indignado que mandou prendê-lo. E nessa época Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés, e embora a sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu e descansou com seus antepassados. Amém? Então Deus, Ele está procurando corações totalmente dele nessa noite. Quem tem o coração totalmente entregue para o Senhor aí, dá glória a Deus. Fala: o meu coração é teu, Senhor. Aleluia, o nosso coração é teu, Pai. Então, mas muitos estão buscando soluções sem buscar a Deus. Muitos de nós, não que a gente viu aqui o exemplo, né, e trazendo para o contexto, Asa, ele tinha um reinado e ele estava, enquanto ele estava tendo direção de Deus, enquanto ele estava buscando a orientação e o alinhamento com Deus, ele estava reinando em paz, ele estava, todas as guerras ele tinha vencido, e tinha um período já grande que ele estava sem guerra, estava em paz. Mas nesse exato momento aqui, por que o vidente falou isso para ele? Que é loucura, e que agora ele começaria a ter guerra, porque ele não pediu orientação para o Senhor, devido a um outro reinado tomar posse de terras dele e cercar o reinado dele, não deixava nem entrar e nem sair ninguém. E por conta disso, ele foi se aconselhar, ele foi fazer um acordo, ele foi fazer um tratado lá, juntou tesouros e
pessoas e coisas que ele tinha para poder fazer esse acordo, para que um outro reinado entrasse em guerra com aquele que tinha cercado o reinado dele, em vez de buscar a direção do Senhor, como ele sempre fez. E por conta disso, como o Senhor está procurando um coração 100% dele, começou as guerras na vida de Asa. Começou as guerras no reinado de Asa. E o fim dele não foi bênção. Todos nós vamos morrer, amém? Mas ele morreu com uma doença muito grave nos pés. Então, se a gente entende que doença é doença, é ruim, amém? Porém, nos pés, além de ser uma doença, ela também impacta você andar, você caminhar, você fazer aquilo que você costumava fazer. Tem impacto. E tudo isso aconteceu por conta dele não ter um coração entregue 100% para o Senhor. Buscou conselhos, buscou os médicos, não somente os médicos, está específico aqui, somente os médicos. Não é errado a gente ir no médico, não é errado a gente procurar o médico. Porém, como está o nosso coração alinhado com a verdade do Senhor, que Ele levou todas as nossas enfermidades com Ele. Pelas pisaduras deles nós somos sarados. Como está essa verdade no nosso coração? Então o Senhor, Ele quer falar conosco nessa noite sobre obediência, sobre honra, sobre uma vida que atrai o céu, e tem a ver com aquilo que é a verdade em nós, tem a ver com aquilo que nós expressamos, que cremos. Se nós cremos nessa verdade, que Ele, através das pisaduras, levou toda a nossa enfermidade, qual é o nosso posicionamento diante das enfermidades? Voltando, não é errado buscar um médico, mas se o nosso pensamento é primeiro o médico, se o nosso pensamento é só o médico, tem algo errado dentro de nós. De verdade, tem algo errado dentro de nós. Então Deus, Ele está buscando aqui pessoas que buscam um alinhamento, uma direção com Ele. Amém? Então quando a gente não busca um alinhamento com Ele, quando nós não buscamos uma direção com Ele, nós sempre vamos reagir às circunstâncias, vamos reagir às situações conforme elas vão ditando o que é. E muitas circunstâncias, muitas situações falam totalmente ao contrário do que a palavra de Deus fala para nós. Não é porque eu não tenho dinheiro que eu não sou próspero. Porque na palavra de Deus fala que Deus, Ele quer nos fazer prosperar, amém? Os pensamentos dele são para nos fazer prosperar. Foi a palavra de quarta-feira. Então não é porque eu não tenho dinheiro. Prosperidade não é falta de dinheiro. Prosperidade é você não sentir falta de nada. E quando que nós sentimos falta de nada? Quando nós temos Ele, que é tudo. Quando nós temos Ele, que é o dono do ouro e da prata. Quando nós temos Ele, que é o que cura. Quando nós temos Ele, que é o que salva. Quando nós temos Ele, que é luz, que ilumina o nosso caminho. Quando nós temos a palavra. Amém? Quando nós se relacionamos com Ele, aí nós não sentimos falta de nada. Porque senão nós não... Quando nós só reagimos com as circunstâncias, com as situações, nós
raramente vamos obedecer, raramente vamos honrar. Honramos só quando convém, só quando é bom para mim. Talvez quando eu for aparecer, eu quero honrar. Então nós precisamos estar atento em relação a ter um alinhamento de como eu estou obedecendo. Qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Como eu estou honrando Ele? Amém? Então Provérbios 3, vamos lá, abra a sua Bíblia. Provérbios 3, versículo 5 fala: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém? Então fala assim, feche seus olhos. Fala: Senhor, alinha o meu coração com a tua verdade. Fala: Senhor, mais forte, Senhor, alinha o meu coração com a tua verdade. Amém? Abre os olhos. É isso, nós precisamos falar, nós precisamos expressar. O Senhor quer escutar a minha voz e a sua voz. Um relacionamento não é só Deus falando, mas é eu respondendo como? Ou com ações, ou com palavras. Um relacionamento. Deus, Ele quer ver de mim, de você, de nós, respostas de ações ou palavras. Para nós obedecermos e honrarmos a Deus, de alguma forma nós vamos expressar a obediência e a honra com ações ou palavras. Amém? Então existe um lugar maior e melhor que nós devemos estar, e é a presença de Deus. É a presença. Então quem puder abrir no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11 em diante. E fala assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Glória a Deus. E um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. E Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Amém? Então, nós vemos aqui uma situação de pessoas, quando eles estavam infectados com essa doença, com essa lepra, com essa alergia na pele, com essa doença na pele, e lepra aqui, na tradução é doença na pele. Então são várias doenças que tinham naquela época, e as pessoas eram
exclusas da sociedade ficavam ali, num lugar totalmente separado e convivendo entre eles ali. Então, a gente vê que quando nós temos essa situação de, comparando aqui os leprosos e Jesus passando, e essa cultura da sociedade aqui, a gente pode trazer para os nossos dias de hoje, e pensar que leprosos, e viver entre leprosos, é aquelas pessoas que estão infectadas, as pessoas que estão cada vez mais olhando para a situação, olhando para as circunstâncias, e cada vez mais os olhos delas não olham com esperança, não olham com fé, não respondem em obediência, não respondem com honra, e cada vez mais eles vão se deteriorando ali, e cada vez mais vão se infectando ali, e cada vez mais vão morrendo. Então nós precisamos estar atento aos ambientes que nós estamos em comunhão. E para nós percebermos que quando eles perceberam Jesus passando, eles obedeceram. E há uma tendência da nossa alma em querer andar com pessoas que são piores. São piores do que nós. E talvez dentro da nossa alma, lá no fundo, nós queremos mostrar que nós somos melhores do que elas. E quando nós temos pessoas ao nosso redor que nos desafiam a ser melhor, desafiam a olhar para Jesus, a ter uma esperança, a ter uma obediência, a ter uma honra diante de Deus, nós se afastamos por conta da influência. Então nós precisamos estar atentos e ver Jesus passar e saber que Ele é o único caminho, a verdade e a vida para nós. Ele é a cura para nós, Ele é a libertação para nós, Ele é a salvação para nós, Ele é a prosperidade para nós. Com Ele nós não temos falta de nada. Então, aqui no versículo de Lucas 17, no versículo 14, quando eles pedem para Jesus ter piedade deles, ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. Então aqui a gente vê que o milagre acontece no caminho da obediência. Quando nós obedecemos, o milagre acontece. A única saída que eles tinham, a única questão que eles conseguiram ali, mesmo no meio da influência, mesmo no meio ali daquela podridão, de tudo aquilo que era ruim, eles conseguiram olhar para Jesus e saber que Ele era o caminho que eles precisavam seguir. Ele era a voz que eles precisavam escutar e obedecer. E quando Jesus falou: vá aos sacerdotes e se apresentem, eles obedeceram, e no caminho eles receberam o milagre, no caminho eles foram limpos. E nós precisamos estar atentos, porque nós às vezes ficamos tão focados na espera de um milagre, na expectativa, e não conseguimos ter uma outra direção, e queremos aquilo, e precisamos estar com um coração sensível para saber o que Deus quer trabalhar no nosso coração. Porque aqui eles precisavam de uma cura física, mas o Senhor, Ele quer fazer muito além
O Senhor, Ele quer fazer além de uma cura física em nossas vidas. Amém? Quem crê aqui, dá glória a Deus. O Senhor, Ele quer curar as nossas vidas por inteiro. O Senhor quer nos salvar, amém? Esse foi o propósito da entrega dele aqui nessa terra. Esse foi o propósito do plano perfeito de Deus. E às vezes a gente fica tão vidrado aí nessa cura, nessa expectativa dessa situação que você espera viver um milagre, e você não tem um olhar para saber se o Senhor, talvez Ele quer te tirar de uma convivência, de uma vida de dependência em todas as outras coisas. Talvez você depende do seu trabalho, na sua verdade, no seu coração, você depende do seu trabalho, você depende das leis desse mundo, você obedece mais às leis desse mundo do que a palavra do Senhor. Talvez você fica focado em várias outras coisas, mas desconectado da vontade de Deus. Aqui a gente vê que todos foram curados, e talvez eles pensaram antes ali: poxa, quando eu ser curado, eu vou viver dessa forma, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou visitar minha família, vou voltar para o meu emprego, vou levar minha vida agora, conforme é para me levar, conforme os sonhos que eu tenho. Eu tenho certeza que enquanto eles estavam ali, eles estavam pensando em quando eles fossem curados. Se eles fossem curados, eles estavam ali já preparados e sabendo o que eles iriam fazer, o que eles queriam fazer. E logo após a cura, eles foram viver. Amém? E aqui no versículo 15, a gente vê: um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Então, porque um só voltou? Jesus fez essa pergunta. Não foram 10? Então aqui existe uma diferença entre receber o milagre e receber o autor do milagre. Todos receberam a bênção, amém? Os 9 receberam a bênção só naquele dia. Era a necessidade deles daquele dia, era o que eles estavam buscando para aquele dia. Mas esse um que voltou, ele percebeu algo diferente. Se a minha necessidade é esse milagre, e este homem chamado Jesus, quando eu não tinha mais esperança, quando eu não tinha mais vida, quando eu só esperava a morte, Ele me trouxe vida novamente, Ele me trouxe alegria novamente, Ele me posicionou novamente no propósito. Eu não posso continuar sem reconhecer, sem ser grato. Eu não posso continuar sem ter o meu coração rendido e mostrar para Ele que eu agradeço. Eu não posso continuar sem ter um coração com gratidão. A nossa vida com um propósito no reino de Deus, para que a nossa vida atraia ao céu, não podemos viver sem gratidão. Amém? Glória a Deus. Então ele tem essa diferença, não é só receber o milagre, é reconhecer o autor do milagre. A obediência produz milagre, mas a gratidão produz o relacionamento. Este homem que voltou, que percebeu algo diferente, ele estava cheio de gratidão.
E quando nós estamos cheios de gratidão, nós queremos se relacionar com Deus, queremos a direção de Deus, queremos a vontade de Deus sobre a nossa vida. E aí não é pesado obedecer, não é pesado honrar. Nesse momento eu quero me render e se prostrar aos pés de Jesus e falar: a minha vida é tua, Jesus. A minha vida glorifica o teu nome. Então ele poderia pensar também: agora eu posso voltar para minha casa, para minha família, para minha vida normal. Mas ele entendeu de que adianta eu recuperar a minha vida se eu não reconheço aquele que me devolveu a vida. De que adianta nós vivermos todas as bênçãos e milagres que Deus tem e promessas que Deus tem para nós, mas se nós só focarmos nas promessas, só focarmos no milagre, e cada vez mais nós vamos se enchendo de correr atrás dessas necessidades e de milagres, e isso nunca vai se saciar, porque nós não olhamos para Ele. Só vamos ser saciados e cheios de graça, cheios de gratidão, quando estamos olhando para Ele. Quando nós olhamos para as nossas necessidades, para aquilo que nós precisamos viver, nós não somos cheios de gratidão. Então pense aí, você está entre os 9 ou entre esse que voltou? Fala: eu estou entre esse que voltou, pastor. Eu esperei vocês falar aqui para me dar um glória a Deus, aleluia. É isso. Jesus sempre espera um coração quebrantado voltar rendido aos pés dele. Porque o interesse de Jesus é o nosso coração por inteiro. Não é pela metade, não é parcial. Jesus está interessado no nosso coração 100% para Ele. É assim que nós temos uma vida que atrai o céu, com o coração 100% para Ele. Então aqui a gente vê um detalhe, né? O único que agradeceu foi um estrangeiro. O único que estava atento a observar Jesus e ser grato por aquilo que Ele é. Era o estrangeiro. O único que recebeu o milagre completo foi o estrangeiro. E como muitas vezes nós estamos aqui, dentro da igreja, dentro de uma CA, dentro de uma sala de oração, como estrangeiros, ou como aqueles que são filhos de Deus. Aqui, nesses 10 leprosos, os 9 eram judeus. Esse era estrangeiro. Os 9 não vieram, não olharam para Jesus, não reconheceram o milagre, só foram viver a vida. Mas esse, que era de fora, veio reconhecer Jesus. Então o estrangeiro, ele olhou para si. Era o único que, entre eles, ele poderia se sentir indigno de receber esse milagre. No pensamento dele, eu acredito que, poxa, os 9 iam receber, porque Jesus é judeu. Eu não. Então você percebe o caminho aqui de um coração rendido, um coração que anda cheio de gratidão, que toma posse da graça de Deus.
é um coração que reconhece que precisa dele. Pois foi o único que voltou e foi grato. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, 16, fala assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, a vontade de Deus em Cristo para nós é nós darmos graça em tudo agradecermos e se alegrarmos nas dificuldades, se alegrarmos nas situações e momentos difíceis, se alegrarmos em momentos que temos que tomar uma decisão e talvez ainda não sabemos como, mas temos que se alegrar em tudo, dar graça em tudo. Essa é a vontade de Deus para nós em Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 6, fala assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então o nosso coração precisa estar transbordando de gratidão, porque estamos enraizados nele. Amém? Então, para nós transbordar em gratidão, para nossa gratidão ser a prova da nossa salvação em Cristo e a vontade de Deus para nós precisamos ter ações de graça para avançar no reino. E isso revela o que nós cremos e o que nós conhecemos dele. Esse que voltou revelou algo. E aí você pode falar: pastor, mas eu tenho um sentimento de gratidão. Amém? Todos aqui, amém? Você é grato por algo, você é grato por Jesus, amém? Você é grato pela vida do seu irmão aí do lado, amém? Você é grato pela igreja, amém? Você tem um sentimento de gratidão. Dentro do seu coração você fala assim: nossa, como eu sou grato. Como eu sou grato. Então, nós temos esse sentimento. Às vezes nós somos gratos pelos líderes de CA, somos gratos pelo pastor, somos apaixonados por Jesus, somos gratos por Jesus. Mas sem uma ação de gratidão, não revela aquilo que nós cremos. Às vezes nós só falamos, nós estamos com o coração cheio de gratidão, mas nós só sentimos: eu estou grato por Jesus, eu estou grato pelo líder de CA, eu estou grato pela mídia que consegue transmitir, quando eu não consigo vir para o culto eu assisto, eu estou grato pelo meu trabalho, estou grato pela minha família, mas eu só sinto, mas não expresso. Deus, Ele quer de nós uma obediência e honra em ações de graça, porque é isso que vai revelar. E isso é muito doido, porque nós reclamamos em público, amém? Quando tem algo de errado, algo que você não concorda, você já chama o seu irmão, você chama alguém, seu vizinho, você chama alguém, você gosta de falar, você gosta de expressar. Quando alguém pergunta:
E aí, irmão, como é que tá as coisas? Tá indo, não tá muito bom, mas vai. Uma hora engata. E aí, como nós estamos expressando a verdade? Como nós estamos expressando essa gratidão? Você percebe que há uma confusão? Eu sou grato, mas não expresso. Eu sinto, mas não falo, não tenho ações de graça. Então é muito doido, porque nós reclamamos em público, mas nós queremos agradecer no coração. Olha que bonitinho. Eu sinto que eu sou grato. Eu sou grato. Isso é muito doido, que vai contra. É divergência. Eu acredito, mas não faço. Eu acredito, mas não falo. Eu sinto, mas não ajo. E com esse cara aqui a gente viu diferente. Lucas 17, versículo 16, ele voltou e se prostrou. Ele entendeu que a presença é maior que o milagre. Estar na presença, estar aos pés de Jesus é maior do que o milagre. Nós precisamos, como igreja, se render, obedecer à voz dele e honrar com ações de gratidão. Porque quando é coisa ruim, nós sentimos e fazemos. Aí a gente vai conversar e a gente conversa com muitas pessoas e, ai pastor, eu senti e fiz. E depois que já está tudo melecado, aí vem falar com o pastor, vem pedir orientação a Deus, vai se relacionar com Deus, mas depois que está tudo ruim. E Deus, ele não quer isso para o povo dele, para os filhos dele, amém? Deus, ele quer trazer nós para um alinhamento de viver a nossa vida e atrair o céu aqui na terra. Então, os fariseus, eles procuravam sinais grandiosos do reino e questionaram Jesus aqui nesse período. Aonde era o reino de Deus? Como era o reino de Deus? Mas esse samaritano, esse estrangeiro, conseguiu perceber e se rendeu ao reino, se rendeu aos pés do reino de Deus manifesto ali na terra, na presença de Jesus. E aqui Jesus tinha respondido para eles que o reino de Deus estava no meio deles. E esse samaritano respondeu com a sua atitude: o reino está aos pés de Jesus. Ele conseguiu olhar para Jesus e enxergar o reino de Deus manifesto. Os 9 só receberam uma transformação exterior. Aqui aponta para aqueles que buscam e recebem, todos receberam. Mas os 9 receberam somente a transformação exterior, foram curados, a pele foi trocada. Receberam aquilo que eles estavam buscando. Mas esse recebeu algo a mais, ele recebeu a salvação. O samaritano experimentou algo mais profundo. Ele foi atraído ao rei. Jesus, quando ele está passando, não tem como. Todos perceberam. E eu creio que todos foram atraídos. Mas os 9 não olharam para Jesus como reino manifesto, porque olharam com os olhos humanos, com a expectativa humana de um reino de Deus, esperado conforme a expectativa dos olhos que eles tinham.
Mas aquele que era estrangeiro, que estava com o coração cheio de gratidão, conseguiu perceber aos pés de Jesus. Então, nesse sentido, a ação de graça não é o preço para entrar no reino. Não é que você tem que fazer alguma ação para você poder entrar e perceber o reino. Não é isso. Mas é uma evidência de que estamos enxergando o reino corretamente. É uma evidência de que você está com os olhos abertos e atentos, olhando somente para o alvo, que é Cristo. Nós precisamos, como igreja, estar atento em obedecer e honrar a Deus, sabendo que Ele é o único alvo. Glória a Deus. Então a gratidão, ela não acrescenta poder de Deus, ela revela o quanto eu reconheço o seu governo em minha vida. E através disso o poder de Deus é manifesto. Então, ações de graça são a linguagem daqueles que já entenderam que o maior presente não é o milagre, mas é a presença do Rei. Quantos aqui entenderam? Não é o milagre que você está precisando hoje, que você está necessitando hoje, que você está buscando hoje, mas é a presença do Rei. Isso é o mais importante. E isso é o que os teus olhos têm que estar fitos. Gratidão é entender que o mal é óbvio. E o que é bom é estranho. Poxa, pastor, mas o que é isso? É tão estranho a ponto de você ser constrangido por tanta bondade de Deus sobre as nossas vidas, para você ser cheio, para você começar a olhar para os olhos de Jesus e se render aos pés dele. É estranho porque nós estamos nessa terra, e dessa terra nós não esperamos algo bom, porque nós esperamos dele, que é o nosso único Senhor e suficiente Salvador das nossas vidas. E aí você começa a olhar: será que realmente eu sou grato? Porque às vezes a gente fica tão vidrado em buscar essa necessidade que você está aí buscando hoje. Você está tão vidrado em viver esse milagre que você está aí buscando, que você está orando. Mas nós não percebemos as coisas ao nosso redor. A oportunidade de viver hoje, como nós acordamos. Puxa, eu acordei, Jesus, obrigado. Mais um dia, Jesus. E aí, eu consegui levantar, eu consegui respirar. Obrigado, Jesus, por esse ar que eu respiro. E aí eu olhar, eu estou numa cama confortável, eu estou num cobertor quentinho. Eu olho para o lado e eu vejo a minha família, eu vejo minhas filhas. Obrigado, Jesus. Então nós precisamos olhar ao nosso redor e começar a treinar os nossos olhos a olhar e refletir nas nossas ações de gratidão que Deus é bom. Amém? Deus é bom, amém? O tempo todo Deus é bom. Então nós temos que ser grato por acordar, grato por ser curado. E não tem a ver com a cura física, tem a ver com aquilo que é a verdade no teu coração. Pelas pisaduras nós somos curados. Obrigado por ter um trabalho, obrigado por ter uma família, obrigado por ter um teto, um lugar para descansar. Obrigado por ter uma igreja.
que eu posso estar lá e receber a tua direção, ouvir a tua voz, estar em comunhão com os irmãos, se alegrar com aquilo que o Senhor se alegra. Obrigado. E muitas vezes o que sai da nossa boca é mais murmuração, é mais reclamação. Poxa, mais um dia. Nossa, como eu estou cansado. E já acordamos assim. Nossa, vou ter que ir lá e aguentar meu chefe mais um dia. E aí não basta só um dia, nós vamos falar assim: nossa, vou ter que aguentar o chefe essa semana. Nossa, esse mês vai ser difícil. Nossa, esse ano aí você começa, meu Deus. Então, quando nós estamos reclamando, nós estamos treinando os nossos olhos a negar que Deus é bom. Nós estamos compartilhando a intercessão com o diabo. Tudo aquilo que ele quer que nós falemos, nós vamos falar. O nosso dia vai ser ruim. Eu sou cansado mesmo. Vai dar tudo errado. E não abençoamos o nosso dia, não oramos pelo nosso caminhar ali, direcionando a nossa família, o nosso trabalho, aquilo que nós vamos fazer. Não colocamos a oração da palavra nos nossos lábios. Não falamos que nós vamos tomar posse em tudo, onde nós colocarmos o nosso pé, onde nós colocarmos as mãos serão abençoados. Nós não começamos a orar a palavra, nós começamos a só murmurar. E isso nós estamos treinando os nossos olhos a olhar para tudo aquilo que Deus coloca como verdade no nosso coração, e os nossos olhos começam a olhar que Deus não é bom, por conta da expressão daquilo que eu faço, daquilo que eu ajo. Eu penso coisas ruins, eu falo, e na minha mente Deus não é bom. Então há uma confusão. E aí o apóstolo, na quarta-feira, ele trouxe, falando sobre os 12 espias, ele falou um pouco sobre eles, e eu achei interessante, em trazer aqui novamente, no Números, livro de Números, capítulo 13, versículo 27 em diante. Então, aqui no contexto, Moisés enviou 12 espias lá para ver a terra prometida, amém? Então, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estaturas. E vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem pereceríamos gafanhotos a nós e a eles. Então aqui, o povo sempre reclamou, sempre murmurou. Desde quando saiu do Egito. Então o povo estava treinado já para ver as evidências de que Deus não é bom, para estar ali sempre querendo saciar somente aquilo que era a vontade deles, no tempo deles,
da forma que eles queriam. Eles já estavam sendo treinados dessa forma. E aqui a gente vê uma comparação com a passagem dos 10 leprosos. Como nós estamos treinando os nossos olhos para olhar para as coisas e agradecer a Deus com ação de graça, e ser grato, ou dizendo que Deus é bom, ou murmurando e reclamando, e dizendo que com as nossas palavras, com as nossas ações, que Deus é ruim. Aqui a gente vê um exemplo claro. 10 falaram mal, 10 não foram gratos, 10 não olharam com os olhos bons para a promessa de Deus, 2 somente olharam. E não é qualquer um esses 2. Aqui eu cheguei a comentar que os leprosos, enquanto eles viviam ali, era um matando o outro, um contaminando o outro. Quais os ambientes que nós vivemos? E aqui a gente vê aqueles que estavam se contaminando com o povo, que estava com os olhos treinados em olhar e não ser grato, e com as ações dizer que Deus não era bom, foram os que recusaram a promessa de Deus, foram os que não viveram a promessa de Deus. Amém? Quantos estão pegando aí? Aqueles que estavam olhando com os olhos ruins, que não reconheciam Deus em tudo, que não era grato em tudo, que não se alegrava nas dificuldades, esses não viveram as promessas. Porém 2, e não é qualquer um, Caleb é da tribo de Judá, que era da tribo que viria o Messias. Então o povo que ele se relacionava, a conversa, a direção, a expressão de gratidão, a expressão de olhar, era de um povo que tinha uma promessa e que acreditava. Porém somente ele creu. Mas é importante nós estarmos ao redor de pessoas que nos impulsionam a olhar para o alvo, nos impulsionam a viver a promessa de Deus, nos impulsionam a ser obedientes, a honrar a Deus e ter uma vida que atrai o céu aqui na terra. Por isso nós estamos aqui reunidos. Precisa ser esse ambiente de que um impulsiona o outro a olhar para Cristo, a ser desafiado mesmo. Então não ache ruim quando o seu irmão fale que algo que você precisa melhorar. Isso é uma oportunidade de você ser cheio de gratidão e se render aos pés de Cristo. Isso é uma situação, uma oportunidade de você ser grato, de você reconhecer Jesus na vida do outro irmão. A gente vê Josué também, que não era qualquer um, ele estava junto com Moisés, ele estava na porta da tenda do encontro, ele não estava junto com o povo que reclamava, e sim junto com o povo de Deus. Então eles estavam treinando os olhos para olhar para a promessa, e tudo que eles expressavam era dizendo que Deus é bom. Ele tem uma promessa e eu vou viver. Ele tem uma terra prometida e eu vou entrar nela. Amém? Então treinar os nossos olhos para encontrar tudo ao nosso redor e dizer, quem fez a Escola Atos aí vai lembrar, o meu pai é bom, ele me ama
e cuida de mim. Treinar os nossos olhos para em tudo ser grato e dizer que Deus é bom, é eu ter essa verdade no meu coração. Ele é meu Pai, Ele me ama e Ele cuida de mim. Ele tem uma promessa, Ele tem um propósito. E eu preciso perceber aqui. E eu preciso me render a esse reino de Deus. Amém? Quantos aqui vão sair cheios de gratidão aqui nessa noite? Em Lucas capítulo 11, versículo 33, fala assim: ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fica escondido ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Amém? Então, os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. A forma que nós olhamos é a forma que nós estamos treinando os nossos olhos a olhar que Deus é bom ou Deus não é bom, e vai contra toda a verdade que está dentro do nosso coração. E começamos a expressar e murmurar e falar coisas ruins, ao contrário de que Deus é bom. Então vamos fechar os olhos. Reconheça aí entre você e Deus, na sua intimidade. Peça perdão para Ele. Pai, nós pedimos perdão nesse momento, Senhor, por todas as vezes que nós deixamos os nossos olhos desviar, Senhor, da Tua verdade. Por todas as vezes, Pai, que nós desanimamos e não olhamos para Ti, Senhor, e olhamos para trás, e olhamos para baixo e queremos desistir, Senhor. Por isso, renova em nós, Senhor, o nosso olhar. Nos perdoa, Pai. Nós queremos agora se render a Ti, Senhor. Estamos aqui, Senhor, com o coração cheio, Senhor, de gratidão, em obediência, Pai, e lhe pedindo perdão. Nos perdoa, Pai. Nos posiciona novamente, Senhor. Nos dá a oportunidade, Senhor, de agora olhar com os Teus olhos e não com os nossos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Podem abrir os olhos. Aleluia. E muitas vezes nós deixamos de olhar e ter ações de gratidão, porque nós se sentimos magoados, nós se sentimos sozinhos, e isso é uma mentira. Isso é uma mentira de Satanás querendo nos tirar do propósito, porque Jesus, ele tem uma promessa para nós, amém? Que Ele não nos deixaria sozinho. Em Mateus 28, versículo 16, fala assim: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer. Ao quê?
obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Então, quando nós não temos ações de gratidão, não conseguimos obedecer, não conseguimos honrar, é porque nós não estamos olhando para a promessa dele, que ele estaria conosco todos os dias, daqueles que estão levando o evangelho, daqueles que estão levando as boas novas, daqueles que estão obedecendo aquilo que ele nos ordenou. Desses ele não estaria nem um dia deixando sozinhos. Então, às vezes você se sente triste, você se sente sozinho, como se Jesus não estivesse olhando para aquilo que é a sua necessidade, para você continuar avançando no reino. Mas nós precisamos refletir se realmente eu estou obedecendo e levando as boas novas do evangelho. Aonde eu estou sendo luz, eu estou enchendo o meu corpo de luz, porque eu estou olhando com os olhos bons para todas as situações, e em tudo eu sou alegre e sou grato, e transbordo em gratidão, assim como Paulo nos falou, nos ensinou. E dessa forma, quando nós percebemos que ele está conosco, aí sim, não se sentimos mais sozinhos, não se sentimos abandonados. É uma promessa dele para nós: eu estou com vocês até o fim dos tempos. Então a promessa não é o que Deus dá, a promessa é ele. A promessa é a presença. Então aqui a gente vê uns exemplos aqui de rendição em Filipenses. Filipenses 2:8. Deixa eu ler aqui, vai. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi o quê? Obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui a gente vê uma renúncia de Jesus sendo obediente. Em Lucas, capítulo 1, versículo 38. Versículo 38, aqui é a resposta de Maria, quando o anjo apareceu para ela e falando que Jesus ia ser gerado nela. Sou serva do Senhor, e que aconteça comigo conforme a tua. Então o anjo a deixou. Então aqui ela se rendeu à palavra, se rendeu àquilo que era a vontade de Deus. Então aqui a gente vê que eles entregaram tudo porque entenderam tudo. Jesus se entregou por completo porque ele entendeu o propósito. Maria obedeceu aqui a voz do Senhor através do anjo, porque ela entendeu o propósito. E nós só vamos andar em obediência e honra com ações de gratidão porque nós entendemos o propósito. Porque estamos com os olhos bons olhando, e em tudo eu vejo que Deus é bom, o tempo todo. Amém? Quantos aqui querem viver uma vida de obediência e uma vida de honra? Com honras, através de ações de graça.
Então vamos ficar de pé. Os irmãos estão se preparando aqui para tocar um louvor. E que você reflita em tudo aquilo que o Senhor falou no teu coração nessa noite. Em tudo aquilo que é necessário, uma ação sua para obedecê-lo, uma ação sua para honrá-lo, uma ação sua para ter uma vida que atrai o céu aqui na terra. E hoje, como eu comentei, nós temos muitos sentimentos dentro de nós que somos gratos, mas acabamos reagindo pouco referente àquela gratidão. Então precisamos, diante de Jesus, diante dessa palavra de obediência, de honra, expresse aquilo que é a verdade no teu coração, aquilo que você compreendeu, aquilo que você entendeu como propósito para você. E se você entendeu nessa noite que isso é a vontade de Deus para a sua vida, que é necessário você ser cheio de gratidão e transbordar em gratidão, saia do teu lugar nessa noite, expresse para Ele a tua gratidão aos pés de Jesus aqui no altar. Jesus, Ele está aqui nessa noite e está te chamando para você expressar de uma forma de gratidão aquilo que Ele é para você, aquilo que Ele representa para você.